Essa história aconteceu lá em Abelardo Luz, em Santa Catarina, e já faz bem para lá de 40 anos. Os amigos Jorge, Aguinaldo e Isabel caminhavam pela mata. Os adolescentes estavam em busca de aventuras, e aquela tarde já começava a cair. Então, os jovens decidiram voltar, pois tinham se afastado muito de suas casas. Foi quando, de repente, quando passavam por uma encruzilhada, que Jorge viu algo brilhando no chão. Ele achou aquele estranho. O brilho lhe chamava a atenção. Ao se aproximar, o rapaz se abaixou e tentou pegar aquilo. Foi quando saiu um pouco de terra e ele viu que era um anel, mas estava preso no que parecia ser um galho ou uma raiz, e como tinha chovido pela manhã, a terra ainda estava fofa. Então, com um pouco de esforço, ele conseguiu tirar. "Será que é de ouro?" perguntou ele. "Tá parecendo. Foi bem alguém que perdeu por aí", falou Isabel. "Mas parece ser muito antigo. Olha como tá sujo." "Acho que foi a chuva que desenterrou", disse Aguinaldo. Jorge botou o anel no bolso e seguiram voltando. Quando passavam pela metade do caminho, a mata já tinha escurecido todinha. A luz da lua é que iluminava aquela estrada. Os jovens começaram a apressar o passo. Foi quando, lá de dentro das profundezas da mata, ouviram aquele berro horrível. "Meu Deus, o que foi isso?" perguntou Isabel, se arrepiando todinha. "Espero que não seja o tal do bradador", falou Aguinaldo. Ali, quase que ninguém mais acreditava naquela história de que existia um tal do bradador andando por aquelas matas. Somente os mais velhos contavam essa história. "É isso, ou alguém querendo pregar uma peça na gente", disse Jorge, também muito assustado. Mais um berro então se ouviu. "Vamos embora", disse Isabel, ainda toda arrepiada. Os três seguiram no passo rápido. E logo, pela mata, ouviram mais um berro. Dessa vez, bem mais perto. Então, eles pararam e ficaram olhando na direção de onde tinha vindo aquele berro. Então, mais um berro macabro surgiu. Dessa vez, bem mais perto deles. Praticamente do lado. Os três, nessa hora, não duvidavam de mais nada. Já diziam que aquilo podia ser obra do bradador mesmo. Os três não duvidavam que quem estava ali estava bem perto deles. "Quem tá aí? Pode parar com essa brincadeira", gritou Jorge assustado. A resposta para aquela pergunta foi mais um berro. O trio tentava ver quem estava ali, mas como a mata já estava muito escura, só viam o que a lua iluminava. Foi quando ouviram outro berro. Só que dessa vez viram um vulto negro se movendo pela mata. Os três saíram numa carreira só, e quando olharam para trás, viram aquela criatura esquelética os seguindo. Logo, viram as luzes das casas, e quando olharam para trás, não viram mais nada. Então, respiraram aliviados. "Era o bradador mesmo", disse Jorge, ainda sem acreditar. Recuperaram o fôlego e cada um seguiu para suas casas. Jorge contou a seus pais sobre aquele encontro macabro com o bradador e de como a criatura tinha lhes perseguido pela mata. Seu José acreditou no filho, pois sabia que pelo estado de euforia do rapaz, algo terrível tinha acontecido com ele. "Eu já tinha avisado vocês para não ficar tetado nessa mata, não foi?" falou o pai. A família ainda passou o resto da noite conversando sobre o tal do bradador. Mas quando deu meia-noite, algo se aproximou da casa, vindo da mata. Jorge dormia tranquilo. Foi quando se acordou com aquele berro. O adolescente, ainda sonolento
por um momento, imaginou que aquele berro tivesse sido em seu pesadelo. E logo ouviu um novo berro, ainda mais perto de sua janela. Ficou na cama sem saber o que fazer. É ele, o bradador, disse seu José, aparecendo na porta do quarto do filho, com a arma em punhos. O menino correu para a sala e encontrou sua mãe, Dona Susana, também muito assustada. A criatura continuava a soltar seus terríveis berros, porém perceberam que ele havia ido para perto da porta. O que aquela família não sabia é que a criatura conseguia enxergar pelo plano espiritual e conseguia ver a alma deles através daquelas paredes. Logo, ouviram uma batida pesada na porta. Ele quer arrebentar a porta para entrar, disse seu José, enquanto viu um novo impacto que fez um rangido. Disse seu José, ainda apontando a arma. Depois de uma nova batida, a porta mostrou um pedaço do céu escuro lá fora. Tinha se quebrado. Os três não esperaram e correram para a porta dos fundos. Seu José já tinha percebido que não havia saída. A gente tem que sair, disse o pai, abrindo a porta. Mas quando ele saiu, nessa hora, bem à sua frente, estava aquele ser cadavérico. O homem disparou a queima-roupa, mas nenhum efeito fez na criatura. Rapidamente engatilhou e quando ia disparar de novo, o bradador o ergueu com apenas uma das mãos e o jogou longe, lá na mata, como se fosse um boneco. A criatura tinha os olhos voltados para Jorge e deles havia muito ódio. Então, sua mãe, Dona Susana, se jogou na frente para proteger o filho. Porém, levou um empurrão que a lançou longe e então a fez desmaiar. Jorge imaginou que era chegada a sua hora, mas foi quando viu a criatura estender uma das mãos, como se esperasse receber algo. O bradador olhava para ele com fúria, com aquela mão estendida. O menino não entendia o que ele queria. Então, o ser soltou um berro bem na sua cara. Jorge sentiu o hálito podre de carniça daquela criatura. O bradador estendeu mais uma vez a mão. Foi como que por milagre que Jorge lembrou do anel. Era isso. O anel pertencia ao corpo do bradador. E quando ele retirou, acabou despertando a fúria da criatura. O menino já ia entrar em casa para pegar o objeto, mas o bradador o segurou pelo braço. Eu vou devolver seu anel, disse o menino. O bradador então soltou o braço dele e ele correu até onde estava sua calça. Procurou no bolso e encontrou o anel. Mas quando se virou para correr de volta, deu de cara com o bradador. Mesmo assim, o menino estendeu a mão, lhe entregando o objeto. Me desculpe, eu não sabia que esse anel era seu, disse ele. Então, o bradador soltou mais um berro, que dentro da casa pareceu estremecer as paredes. Em seguida, a criatura partiu pela porta da frente, que já estava destruída. Jorge ficou ali sem se mover, e após alguns minutos, ouviu lá longe mais um berro da criatura. O ser tinha ido embora. O pai de Jorge se machucou bastante, mas nada tão sério que um gesso na perna ou alguns curativos pudessem resolver. A mãe dele, Dona Susana, só teve alguns arranhões e acordou com a dor de cabeça do desmaio. Quanto a Jorge, apesar de ter sido o causador daquele problema, escapou ileso, pois em sua memória jamais esqueceu aqueles berros terríveis que o viu naquela noite macabra. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: